Estamos aqui, mais um domingo aí. Eu quero tranquilizar toda a população do nosso Brasil que eu creio que a verdade está chegando perto da gente acabar com toda essa farsa que acontece no nosso país com esses sósias do falecido Lula. Eu investigo desde a morte do dia 5/2, 5/11, né, de 2022. E eu acho necessário, se a Polícia Federal tiver interesse, teria que começar pelo médico lá do Sírio-Libanês, porque quando ele veio de Trancoso com AVC, certamente que esse médico está envolvido, Dr. Calil, né? Que ele deve ser um vagabundo, um sem vergonha, que tá nessa farsa, tá? E se ele tiver qualquer coisa, me processa, que eu provo, eu tenho provas concretas que ele estava lá, que o Lula estava lá, chegou lá, tá? Eu tenho vizinhos do Sírio-Libanês, eu tenho um jornalista que estava ao vivo, que é uma fonte segura, e hoje a gente é passado para trás de uma forma que a gente se sente trouxa. E tem uns vermes que aparecem aí, uns vermes que eu falo, que ficam falando, você tomou remedinho, cara, são gente que não tem QI, são gente sem vergonha, gente que passa a perna no outro. Até falo para as pessoas, se você tem petista na sua empresa, pensa bem, porque não é de bom caráter. Você pode ver que são vários que passaram até agora. Essa Rede Globo está envolvida, Zé Dirceu é o chefe, tá? Tem a Faria Lima, tem uma turma aí que eu vou falar a verdade para você. Então nós estamos assim no meio, assim, é uma falcatrua terrível. Então a gente assim não tem assim aonde recorrer. Nós estamos num país assim, não tem uma segurança jurídica, não tem nada. A única coisa que eu tenho aqui a gente tem esperança de acabar com essa farsa, que as pessoas de bem reajam, não fica com a bunda no sofá esperando melhorar as coisas. Hoje teve lá o deputado lá, Nicolas, né? Eu não sei se doeu a consciência dele de ver o Bolsonaro preso, ninguém conseguir fazer nada, deixar um advogadinho que é juiz hoje, mandar no país. Porque a Faria Lima manda, porque o sistema, que é os bilionários do Brasil, que manda, aquelas famílias lá, dona do Bradesco, do Itaú, os bilionários que mandam no Brasil, esse é o sistema. Os donos de banco, você viu o que estão fazendo no Banco Master? E eles têm os cupincha, que é o STF, os políticos, essa merda de Alcolumbre, Mota, que estão envolvidos também no Banco Master. Então, assim, eu me preocupo com o futuro. Se você tem filho, deixar na mão desses bandidos que estão no poder aí, não vai culpar. O Lula morreu 5/11/2022. Eles colocaram sósias, né? Ameaçaram o Alckmin, né? E estão aí roubando. Você pode ver, todas as estatais têm roubo. Aí você fala, você tem a Polícia Federal, você tem a ABIN, você tem as Forças Armadas, tá tudo corrompida. Esses dias lá, uma juíza lá que foi diplomada juíza, né? Tá envolvida lá no esquema do INSS. Então esse país aqui, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sou candidato a nada. Eu tô tentando arrumar grana para ir lá em Brasília, nas embaixadas, denunciar, fazer denúncias, porque no Congresso não tem jeito. No Congresso é pior que verme. É todo atrás de Pix Emenda. A maioria que tá lá não vê a hora de soltar Pix Emenda. Vende a sua mãe, vende o pai, vende todo mundo da família pra tá lá pegando Pix Emenda, porque é meio deles ficar rico. Então, nosso país precisava fechar toda aquela porcaria que tem lá, que chama Congresso. Tudo, judiciário, tudo, os três poderes tem que fechar. Sabe? Tem que fechar e começar do zero. Nós precisamos fazer alguma coisa.
E não é ficar com a bunda no sofá assistindo Rede Globo, não, que a Rede Globo tá envolvida. A Rede Globo pertence ao Zé Dirceu, tá? Os marinhos são uns laranja. Compraram com o nosso dinheiro. Eu investigo a fundo. Eu acho que eu sou melhor que Polícia Federal no Brasil. Eu sou melhor que qualquer jornal no Brasil, jornal da Globo, jornal CNN. Eu sou melhor que todos, porque eu investigo a fundo, com isenção. Então, assim, eu fico me lastimando aqui. Por que que eu tenho esse QI e as pessoas não têm? Por que será? Por que que eu investigo, eu descubro tantas coisas, eu pesquiso, eu vou lá fundo. Eu conheci o verdadeiro Lula que morreu. Foi aonde eu vi o dia que o Moraes diplomou lá o Moacir, que estava com a máscara de Lula, né? Eu falei, esse cara não é o Lula, não é possível, eu conheci ele. E aí, estão enganando a população até hoje, ninguém faz nada. A única resposta que eu tenho, alguns ainda amigos aí, que estão aí, influencers, que estão fazendo alguma coisa, que vê que eu meto a cara, eu não tenho medo desse sistema, eu não tenho medo. Não tenho medo, porque vale a pena lutar pelo seu país, para não virar uma Venezuela. Vale a pena acabar com esse STF corrupto que está aí. Você não vê esses ministros aí, tudo 129 milhões em contrato. É tirar o sarro na nossa cara. E não faz nada, por quê? Porque tem um Alcolumbre lá. Porque tem um Hugo Mota lá que está tudo corrompido. Porque também tem uns bandidos no meio lá do Senado, que são senadores. Tem uns bandidos também lá como deputado. Então, acabou esse país. Ou faz alguma coisa, hoje, para a gente ter um futuro aí, os aposentados continuar recebendo a aposentadoria, que sabe que batalhou, ou já era, porque a informação que eu tenho, o ano que vem não tem dinheiro para pagar aposentado. Não tem. Mesmo eles roubando os empresários, inventando esses impostos aí, que esses deputados carniça venderam. Fazer essa reforma tributária para ferrar o povo, para virar um caos, que é isso que o Zé Dirceu quer, tá? Eu não aceito esse sósia ser candidato a presidente, eu não vou deixar. Eu vou ao extremo, arrumo grana emprestada, alguma coisa, mas não vou deixar esses caras continuar enganando a população. Se alguém fala aí, esses mané que fica aí da vida, que é sempre, não vou falar mané, pessoas ingênuas, que você tá rezando para pneu, é porque as pessoas não têm um QI suficiente. As pessoas não estudam. Tá? Eu falo que eu sou melhor que a Polícia Federal, porque eu sei tudo em Brasília, tudo. Antes de estourar esse escândalo do Banco Master, eu já sabia de tudo. Eu já sabia que e tem mais coisa para cair ainda. E os deputados lá envolvidos tá tudo quietinho. O PT tá tudo quieto. Só que a maioria do PT sabe que o Lula morreu sim. Essa Grace Hoff é outra. É outra que tinha que pegar ela, a Polícia Federal tinha que colocar ela no paredão. Além dela estar envolvida com essa farsa do sósia do Lula, ela também está envolvida. No dia 8 de janeiro ela estava lá dentro. Ela estava lá. Tem vídeos, tem foto. Não adianta o Flávio Dino esconder os vídeos, destruir os vídeos. Sabe, é uma coisa inadmissível também acontecer isso aí. Então a população tem que reagir, não pode ficar com a bunda no sofá não, tá? E assistir Rede Globo, CNN, UOL, esquece, isso aí são tudo esquemas lá do sistema. O sistema são os bilionários do Brasil, FHC, tá lá, família Sarney, sabe? Faria Lima é os banqueiros lá. Então eles que mandam o nosso país, infelizmente. STF é só um esquema. Os políticos do Congresso é só um esquema para eles conseguir as coisas. E depois tem aqueles flagelados lá, né? Que compram a ordem absurda. Que no caso é tanto a Polícia Federal, tanto a BIM, tantas Forças Armadas. Que executam essas coisas malditas que eles fazem aqui. Tá? Meu nome é Ronaldo. Eu não tenho medo de mostrar a cara e de bater a cara. Eu queria que teria mais pessoas que nem eu aí que façam alguma coisa. Faça alguma coisa. Pega seus vizinhos. Pega tudo. Espalha isso aí. Eu sei que essa porcaria de Rede Globo nunca vai falar a verdade. Mas se eles veem que a gente não é tonto, que a gente não é mané. Que a gente, sabe, iremos fazer alguma coisa. Eles vão ter medo. Vão tremer na base.
tá? Eu prometo, eu garanto, Sósia não vai ser presidente da República. E outra coisa, os deputados e senadores, se vocês aí tiver algum que não é bandido aí, urnas eletrônicas, não pode ter esses modelos de urna eletrônica. Pode a Carmen Lúcia falar que tá tudo ok. Cara, não confia. Eles estão com medo. Eles vão fazer o possível e impossível para eleger Haddad, ou esse sósia do Lula, ou qualquer poste que tiver. Então essas urnas eletrônicas aí não pode confiar. E se quiser falar comigo, o STF alguma coisa, tem provas, é só pesquisar. Quem sabe, produziu essas urnas aí, está sendo procurado pelo STF, pela Polícia Federal, porque ele fez um relatório provando que tem alguma coisa errada com essas urnas aí. Tá? E não é fake news não, tá? Eu provo, tá? Que o Lula morre, eu provo. Não é fake news não, tá? Aqui é homem de verdade mesmo. Eu quero que esteja mais homens que nem eu aí, sabe? Fazer alguma coisa para esse país. Não esses melancias que tem por aí. Esses caras que vestem farda, sabe? E eu ainda acredito na Polícia Federal. Eu acredito ainda muito na Polícia Federal. Por quê? Porque eu acho, a minha opinião, se eles começar a agir com isenção, sem esse diretor, sem esse Alexandre de Moraes falar alguma coisa, eu creio, que nós vamos acabar com essa farsa dos sósias. Nós vamos prender Lindbergh, Grace, prender uma renca do PT que sabe que o Lula morreu e aplicou esse golpe no nosso país. Rede Globo, fechar aquela porcaria de Rede Globo que está envolvida nas máscaras realistas. Luciano Huck também deve estar envolvido, porque tem um sósia do Lula, a cara dele, com o nariz e tudo. Então, vocês não enganam não. Eu assino embaixo tudo que eu falo aqui. Tá? Eu tenho provas, eu tenho vídeos, eu tenho desde a morte do Lula registrado e outra. Eu tô com quase 100 mil seguidores, juntando todas as plataformas, 100 mil seguidores, porque eu tenho credibilidade e falo a verdade. Se algum jornal aí quiser me chamar para falar, eu coloco detalhes da morte, do aparecimento dos sósias, de um sósia modelo que apareceu com os 10 dedos lá no Egito, do Moacir Bortoloso, que era o sósia imediato, que ainda está de imediato, né? Quando um dos sósias faleceu aí, ele apareceu lá no Sírio-Libanês com a ferida lá. Uma foi a do quadril, foi quando cortaram os dedos e mataram aqueles três ortopedistas. E agora esse outro aí da cirurgia no cérebro, né? Dr. Kalil, né? Isso aí foi uma falcatrua, porque um dos sósias morreu mesmo, realmente morreu. Aí chamaram o Moacir, que estava com tornozeleira, porque no começo ele estava roubando junto. Ia em algumas embaixadas, roubava e colocava na bolsa da Janja. Então, para evitar esses problemas, colocaram tornozeleira nele, tá? E fora aquele pessoal que invadiu lá o dia 8 lá, que estão tudo solto por aí, deve estar em paraíso, sabe? Né? Então, eu, assim, vou defender esse país sim. Eu moro aqui, tá? Não sou político, mas ninguém passa a perna em mim. Eu falo que eu sou melhor que a Polícia Federal, eu provo. Só se a Polícia Federal provar que é melhor que eu, tá? Ou outro órgão aí que tiver, porque eu investigo a fundo mesmo, pego mesmo, sabe? Eu tenho tempo para isso, sim, tá? Não é minha função fazer isso pela Polícia Federal, mas eu acredito na Polícia Federal que tem muita gente honesta lá, certo? Que vai fazer alguma coisa pro nosso país, vai chegar nesses sósias aí, vai prender e a gente vai tentar descobrir a fundo onde foi cremado, aonde foi jogada a cinza do falecido Lula, tá? Boa noite para todo mundo aí. É só um desabafo que eu não aguento mais ver essa CNN, essa Globo News falar presidente Lula, e os cupinchas, sabe? Todos sabem que ele tá lá, né? Do seu Paulo Pimenta, né? Todo mundo sabe que ele morreu e tá lá no meio lá, enganando a população. Isso é um crime de guerra. E outra, eu exijo que assim que a Polícia Federal prender esses caras, que esses caras, sabe, deveria ter uma pena de morte em praça pública, para todo mundo ver o que eles fizeram, lesaram a nossa pátria, roubaram o Correio, acabaram com os Correios, Petrobras, todas as estatais estão roubadas. Alcolumbre e Hugo Mota tem que ser expulso desse país, ou prisão perpétua, é o que merece, tá? Boa noite.